Ó quem voltou! E aí, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo de mulher pra mulher e explicar pra vocês os pontos negativos da maternidade. Sim, porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Tudo. Então, sim, existem sim os pontos negativos de ser mãe. E hoje eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês a real, né? A maternidade real. Hoje eu tô aqui pra desmistificar e pra desromantizar essa maternidade. Mas antes de eu falar aqui pra vocês quais são essas dificuldades de ser mãe, os lados negativos de ser mãe, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo você ser notificado e comentar aqui alguma ideia de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Continuando, quando nós somos tentantes, nós estamos lá tentando engravidar, que nós sonhamos muito em engravidar, porque eu era muito dessa. Meu maior sonho é ser mãe e hoje eu me sinto muito realizada sendo mãe, mas não tem como negar que sim, a maternidade ela é pesada, ela é difícil. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, ela é bem mais difícil do que para outras. E eu não posso omitir isso, não posso esconder isso das pessoas, ainda mais eu que sempre sonhei em ser mãe. Hoje vivo na pele muitas das dificuldades. As mais difíceis, assim, creio eu consegui passar. Hoje o Lorenzo tá com 1 ano e 8 meses. E eu sei que daqui pra frente vai ter outras fases, vão ter fases bem difíceis. Mas a experiência e as dificuldades que eu vou trazer hoje aqui é desse período que eu vivi, dessa minha experiência. E de relatos também de pessoas próximas a mim, de relatos de outras mães, né, que depois que eu virei mãe, que eu consegui entender e enxergar essas dificuldades. Quando nós estamos ali pensando em engravidar, sonhando em engravidar, nós geralmente buscamos muito aquela parte mais romântica, a gente pesquisa muito, querendo engravidar. E eu fazia muito isso, mas a gente também tem que estar ligadas com as dificuldades pra gente se preparar o máximo possível pra elas. Então vamos lá, primeira dificuldade, né, primeira parte assim que eu vou alertar vocês. Depois que eu tive o Lorenzo e virei mãe, assim, eu acho que a primeira dificuldade é o puerpério, é você passar pelo puerpério, porque não tem cristão no mundo que não é mãe ainda que consegue compreender como é a sensação do puerpério. E eu digo pra vocês, é uma das sensações mais estranhas que eu já vivenciei na minha vida. O puerpério, ele é muitas vezes muito solitário, você vai se sentir solitária muitas vezes, mesmo estando várias pessoas ali. Graças a Deus eu tinha uma rede de apoio muito boa, eu tinha o apoio da minha mãe ali comigo o tempo inteiro, eu tinha o apoio da minha prima que morava também comigo, que me apoiava muito, que me ajudava muito, conversava muito comigo, eu tinha o apoio do meu namorado, né, do meu namorado, mas era uma sensação tão solitária porque só você tá sentindo, então aquelas outras pessoas que estão ali ao redor não conseguem compreender, por mais que elas tentem, elas não conseguem compreender a sensação que é estar naquela situação. Pensa que você entrou no hospital de um jeito que você conhece, uma pessoa que você conhece. Quando eu tive o Lorenzo, eu estava com 28 anos. Então, uma pessoa que eu me conheço, né? Eu me conheço há 28 anos, então eu entrei dentro do hospital. E quando eu saí do hospital, eu era uma outra pessoa que eu nunca tinha vivenciado. Com sentimentos novos, com medos novos, com manias novas. Então, eu entrei uma que eu reconhecia há 28 anos e eu saí uma outra pessoa, uma nova pessoa, totalmente diferente. Quando eu falo diferente, é na situação das emoções. Você não sabe se você tá muito feliz, uma felicidade muito extrema, uma coisa que você nunca sentiu na vida, um amor que você nunca sentiu na vida, porque você não sabia que era capaz de sentir tantos sentimentos ao mesmo tempo, de felicidade, de orgulho, de emoção, de sabe? Não tem como eu explicar em palavras, mas é uma coisa muito estranha. Não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas a maioria das que eu conversei, que eu desabafei, que eu troquei figurinha ali, viveram e vivenciaram a mesma situação. Mas por que é uma fase muito difícil? Porque além desses sentimentos que vêm confusos e você não se encontra dentro de você mesma, você pensa que se perdeu pra sempre, eu olhava e pensava, meu Deus, eu nunca mais vou ser eu mesma. Mas naqueles primeiros dias você sente realmente que você mudou. E você acaba tendo vários sentimentos, você acaba ficando com muito medo, né, de acontecer alguma coisa do neném, aquela coisa de você ficar se culpando o tempo inteiro também é real, você vai sentir muito disso. Então o puerpério, ele acaba sendo muito solitário, ele acaba sendo muito desesperador,
porque são coisas novas que você tá sentindo, então você não tem como, pra quem recorrer. Eu ficava com muito medo de expor esses sentimentos para as outras pessoas e as pessoas me julgarem, falarem que eu tô sentindo aquilo, que eu não deveria estar sentindo aquilo, porque eu queria muito ser mãe, então eu me sentia culpada de estar sentindo aquilo. Mas depois eu fui entender que todas as mães passam por isso, a maioria pelo menos passam por isso. Não é culpa sua, não é porque você não está amando ser mãe, não é porque você odeia ser mãe que você se arrependeu. É uma coisa do seu organismo, né? Você tá aprendendo, você também nasce junto com o bebê. E isso é muito real. Então, pra mim, o puerpério, ele foi muito difícil. E não tem cristão no mundo que não é mãe, né, ou que não é mulher, que vai entender isso em palavras. Só você sentir. As minhas amigas que nunca engravidaram na vida, não tinha nem como eu conversar com elas, porque elas não tinham noção do que era aquilo. Então não tinha como elas terem empatia de algo que elas nunca sentiram. Então eu acabei me isolando muito, fui buscar refúgio em outras mães, em grupos de Facebook, e acabei encontrando várias pessoas que me deram palavras de apoio para eu poder me recuperar. E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Mas assim, para acalmar quem está passando por isso ou quem ainda vai passar por isso, o puerpério ele passa. Eu sei que naquele momento é um desespero, você quer que acabe logo, você quer que aquela sensação acabe logo, mas passa. Tem uma fase ali que é uma transição, que você vai parando de sentir essas coisas e vai voltando ao normal, mas é um processo. Você tem que aceitar esse processo e saber levar da melhor maneira, sabendo, tendo consciência que aquilo vai passar. A segunda dificuldade, né, o segundo ponto assim, negativo da maternidade, né, é a sua privação de sono, principalmente para aquelas pessoas que são acostumadas a dormir a noite inteira, a ter os teus momentos de descanso. Então, eu sempre fui muito assim com o meu sono, eu sempre preservei muito meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de dormir. Eu sempre dou os meus cochilos depois do almoço. Então, eu gostava muito de dormir e isso foi uma coisa que me afetou muito, principalmente no puerpério, porque depois você acaba se acostumando, o seu organismo mesmo ele acaba se acostumando, mas no começo foi uma coisa que me tirou do sério. Às vezes eu ficava muito irritada, eu ficava estressada, eu me culpava, porque tudo a gente se culpa, porque eu estava sendo mal agradecida, porque eu não aguentava mais ficar em pé. O Lourenço ficava horas e horas mamando, horas e horas na mesma posição. Às vezes eu não podia sentar, porque ele não gostava da posição de eu sentada, então eu tinha que ficar em pé, balançando ele em pé. Então foi um sufoco passar por essa fase, porque eu ficava praticamente dormindo em pé, igual um zumbi. Todo mundo da casa dormindo e eu em pé com o neném, porque eu não podia deitar. Não podia sentar, porque a posição não agradava ele, e ele ficava pregado no peito o tempo inteiro. E isso sim é um ponto ruim, é um ponto negativo, porque você, ao mesmo tempo que você sabe que é necessário, porque seu filho precisa de você, precisa do seu peito, porque pra ele também tá sendo muito difícil, porque ele acabou de sair do seu útero, então é tudo novo pra ele. Se pra você tá sendo difícil, pra ele muito mais. Então você precisa fazer aquilo, é sua obrigação, né, fazer aquilo. Mas que é cansativo, gente, que é um ponto negativo, assim, que se dissesse assim, meu Deus, o bebê mamou e quando ele terminou de se alimentar, eu posso tirar ele e deitar ele. Não, mas às vezes ele terminava de mamar, mas ele ficava ali no peito, porque era o consolo dele, era o que fazia ele ficar calminho. Então ele queria muito ficar ali no peito, então eu tinha que ficar com ele no peito, só que ainda em pé, porque se eu sentasse ou deitasse, ele chorava. Então é uma fase muito difícil. Tem mães, tem bebês que conseguem dormir sozinho, que pega chupeta. Então tem essa coisa, a mãe amamenta um pouquinho e deixa lá, mas tem criança que fica pregada no peito o dia todo. Então isso é uma coisa que te cansa muito, né? Qualquer cochilinho que o Lorenzo dava, eu tava caída na cama do lado dele. Se ele desse um cochilo de 10 minutos, eu tava ali do lado dele cochilando 10 minutos. Porque eu sabia que o tempo que ele dormia era precioso demais e que eu tinha que dormir também. Então foi uma coisa que pesou bastante e demorou um pouquinho pra passar, porque ele teve várias fases de sono, então eu tive que me adaptar a todas elas. Isso também foi uma dificuldade muito grande e eu sei que muitas mães passam por isso também, do sono do bebê. Então, se você tá querendo engravidar, se você está tentando engravidar, pesquisa bastante sobre sono do bebê, sobre a rotina, pra você desde cedinho já criar uma rotinazinha com ele, pra fazer com que ele durma, pra tentar entender ele, pra ver se facilita, né? Assim, né? Ponto negativo que eu digo é que assim, você não vai ter mais liberdade de movimento,
Você não vai mais fazer nada sem estar com o neném. Os momentos que ele dormia, né, que ele conseguia dormir ali no ninho ou no bercinho, eram poucos minutos. Eu conseguia comer alguma coisa, eu conseguia tomar um banho correndo. Mas o tempo inteiro ele vai estar no seu braço. Isso se você não tiver uma babá, se você não tiver alguém que cuide dele ali junto com você. Aqui no caso eu tinha minha prima, meu marido, que ficava pela noite, que ele trabalhava durante o dia. E tinha a minha mãe, então eu tinha essas pessoas comigo, mas tentava ao máximo não deixar muito tempo com elas, porque isso me pesava também. Eu ficava com aquela culpa de, meu Deus, quem tem que cuidar sou eu, porque quem pariu fui eu, entendeu? Mesmo elas querendo muito ajudar, às vezes eu ficava me culpando. Então, você não vai poder ir no banheiro a hora que você quiser, como é normalmente, né? Você não vai poder mais fazer uma escova no seu cabelo, você não vai mais ter a liberdade de ir no mercado e voltar, ou ir em algum lugar e voltar. Mas assim, é essa liberdade de movimento, né? Você não tem mais isso. Até hoje mesmo, com ele maiorzinho, pra qualquer lugar que eu vou, eu levo ele. Todos os lugares, eu e o Lohan, a gente leva ele. Dentro de casa mesmo, no banheiro, você não vai mais sozinha. Você tá lá fazendo os seus xixizinhos, e aí, do nada, o seu bebê vai estar ali. Principalmente quando eles começam a andar, né? Vai estar ali na porta, querendo entrar. Isso, assim, não é nenhum ponto negativo. Eu gosto disso, eu gosto da companhia dele, eu gosto de ter ele ao meu lado, né? Meu companheirinho. Isso é muito gostoso. Mas o ponto negativo que eu quero dizer é porque, assim, quando eles estão muito novinhos, você não consegue fazer nada. Principalmente aqueles bebês que querem colo o tempo todo. Então não tem tempo pra você se arrumar, você não vai ter mais aquele tempo que você tem hoje. Antes de eu ter o neném, eu pensava assim, eu vou ser aquela mãe que vou me arrumar, que vou ficar sempre bonita. Não importa a dificuldade, eu vou estar lá, vou me arrumar, vou ficar bonita, eu vou manter a casa arrumada. Quando ele estiver dormindo, eu vou fazer alguma coisa. E não é, simplesmente não é, você não consegue, seu corpo não consegue. Então você tem que estar o tempo inteiro com o neném. Eu não estou querendo dizer que é um peso, pelo amor de Deus. Mas que se torna uma dificuldade ali pra nós mães, né? Porque o pai, ele não tem tanto isso. O pai não tem peito, principalmente ali naqueles primeiros meses. O bebê quer muito a mãe, quer muito o cheirinho da mãe, o colinho da mãe, o peito. E o pai, ele fica meio assim, né, de lado. E outra dificuldade também é, sem dúvidas nenhuma, sobre a amamentação, né? Muitas mães passam por dificuldade na amamentação. Eu acho que a amamentação é muito romantizada ainda. É muito difícil a fase da amamentação. Tem mães que desistem de amamentar porque dói. Gente, dói. Eu passei, né? Eu consegui amamentar, passei por todo aquele sufoco, passei pela fase do peito rasgado, do peito machucado, aguentei firme. E eu sei que muitas mães aguentam, mas existem mães também que desistem porque não aguentam. Se o neném pega uma vez errado, corta, né? Se a pega dele tá errada, corta e dói muito. Quando ele acordava e que eu sabia que ele ia pro peito, que eu tinha que colocar ele no peito, eu chorava de dor. Eu tinha que colocar ele e chorava. Dói muito, sabe? Porque racha o peito fica ressecado e aí o neném vai lá e chupa de novo e aí ele acaba chupando sangue também porque rasga. É muito dolorido mesmo. E tem aquela cobrança da mãe. Mas, e sim, é óbvio, o leite materno, ele é fundamental no primeiro ano, né? Nos primeiros 6 meses ali, é fundamental. Tem mães que não sofrem. Vou acalmar vocês, porque tem mães que não sofrem. Não são todas as mães também que o peito dói, que o peito rasga, que o peito corta, que o neném pega errado. Não são todas as mães. Tô falando que aconteceu comigo e que acontece também com várias outras mulheres. Dói, rasga, é uma parte bem difícil, porque acaba também juntando com aquele seu emocional, juntando com o porpério, você acaba ficando irritado. É muita sensação ao mesmo tempo. Outra dificuldade, outro ponto negativo é que você lembrando sempre que são exceções, que existem exceções. E eu conheço exceções também. Das amigas, meio que, sabe, de você ficar sem amiga nenhuma. Eu praticamente não tenho mais amiga hoje. Assim, de amiga mesmo, daquelas amigas que vem na sua casa, que te chama pra contar uma fofoca, que te chama pra contar alguma coisa que tá passando na vida dela. Praticamente não existe mais. Hoje em dia, de amizade, questão de amizade, eu não tenho mais isso com ninguém. E não é porque eu quero, eu acho que porque as pessoas tem medo de vir com alguma coisa, de conversar e eu não poder responder. Eu não sei o que se passa na cabeça, mas eu acho que é isso, né? Porque nos primeiros dias, primeiros meses, eu ia atrás, eu conversava e tentava desabafar, mas depois eu acabei deixando de mão também, porque não sentia que era recíproco. Então, acabei perdendo amizades e eu também conheço muitas pessoas que acabam perdendo amizades. Eu não sei por quê, gente, porque eu sempre fui muito leal às minhas amizades e sempre tive poucos amigos, mas depois que eu virei mãe,
mãe, eu meio que me sentia um pouco abandonada, de todos os lados mesmo. Hoje eu não tenho com quem converse, hoje eu não tenho com quem eu desabafe. Às vezes eu guardo muitas coisas pra mim, acabo descontando muito no Lohan, meu namorado, e acabo descontando muito nele. Ele continua com todos os amigos dele, todos os meninos que eram amigos dele antes de ele ser pai, continuam sendo amigos hoje, de conversar, de pedir conselho, por mais que não estejam se vendo, por mais que não estejam indo na casa do outro, mas eles continuam isso, eu acho isso muito bonito. E da minha parte não, sumiu todos os tipos de amizade que eu tinha. E hoje em dia eu me vejo muito sozinha de amizade, não tenho com quem conversar, não tenho com quem desabafar. Eu já fui muito atrás, mesmo depois de ser mãe, mesmo com a vida atarefada, mesmo com muitas coisas, eu ia muito atrás, tentava puxar assunto, tentava fazer com que as pessoas olhassem pra mim ainda com aquele olhar. Eu tô aqui, sabe? Eu só tô passando ainda por uma fase e eu tenho que priorizar meu filho. Mas que eu ainda sou a mesma, que eu ainda gosto de fofoca, que eu ainda gosto de aconselhar, que eu ainda gosto de cuidar dos meus amigos, de saber sobre a vida deles. E muitos se afastaram de mim. Mas é uma coisa que eu achei de dificuldade de um ponto negativo. Não por eu ter virado mãe, mas pela vida mesmo. Eu já conheço pessoas, assim como a minha prima, que continuam com as amizades dela, as amigas dela sempre vão visitar ela. E assim, tá tudo certo, as amizades dela continuam lá. Mas comigo já foi diferente e eu conheço também outras mulheres que perderam total contato com amigas. Outra dificuldade, né, outro ponto negativo, gente, eu não gosto dessa palavra ponto negativo porque pra mim não tem literalmente nada negativo em ser mãe, de verdade. Por isso que eu falo pontos de dificuldade, porque é sim difícil, é sim, a maternidade é sim muito pesada. Eu não gosto muito de usar a palavra negativa, sabe? Entendam que não é pontos negativos, são pontos de dificuldade, as coisas difíceis que eu não achava que iria encontrar, que eu nem imaginava que iriam existir, mas que existem. Então, outra dificuldade é se você é casada, se você tem namorado, se você tem um envolvimento, né, com o pai do seu filho, porque eu sei que também tem muitas mães que assistem que são solteiras, é um ponto negativo de você não ter mais aquela privacidade, né, de namorar, principalmente nos primeiros meses. Depois também a gente vai se encaixando, a gente vai arranjando uns tempinhos, mas eu e ele, a gente entende que até uns, sei lá, 4, 5 anos do Lorenzo, ele vai estar em tudo nosso. Se a gente for pra uma festa, né, quando acabar a pandemia, ele vai com a gente. Se a gente for pra um barzinho, ele vai com a gente, porque a gente não tem babá, a gente não tem com quem fique. E assim, não tem aqueles momentos a dois, só quando ele dorme. Aí a gente pode assistir um filminho e tudo, mas hoje em dia, hoje que ele tá maiorzinho, que ele dorme, que ele tem a rotina dele. Mas antes, nos primeiros dias, primeiros meses, a gente não tinha quase nada, assim. Ele dormia longe de mim, porque eu tinha que dormir com o neném. Então, foi uma coisa também que pesou. E que o casal em si, ele tem que ter muita maturidade, né, pra superar essa fase, pra entender. O parceiro tem que entender essa parte. E o Lohan foi muito compreensível. Ele é sempre muito compreensível com essa fase, né, de que a mulher ali, ela não quer saber de você nem a pau. Ela quer saber dela se recuperar daquele porpério, dela cuidar do neném dela saber viver com aqueles sentimentos ali, porque já é uma coisa muito difícil pra mãe. E aí você vai se recuperando, só que aí você já não consegue encaixar ali no seu dia a dia um momentinho pro seu marido, né, assim, a dois, pra vocês namorarem, pra vocês curtirem um filminho, pra vocês saírem pra um jantarzinho só vocês. Geralmente, quando a gente sai, eu como primeiro, o Lohan fica rodando com o Lorenzo, e depois eu ficava rodando e o Lorenzo comendo. Então, a gente nunca saía pra ficar sentadinho na mesa. Então, também era uma coisa bem difícil, a gente teve que se adaptar. Então, assim, eu acho que são essas as dificuldades. Eu tenho certeza que existem outras, e eu queria muito dizer pra vocês que, apesar de tudo isso, apesar de ter passado pelo porpério bem difícil, né? Porque eu pensei que eu realmente estava com uma depressão, tive ansiedade, apesar de tudo que eu vivi, eu não me arrependo nem um pingo de ter sido mãe. Quero muito ser mãe de novo. Quero sim ter um irmãozinho pro Lorenzo ou uma irmãzinha. São sim momentos difíceis, são fases difíceis que a gente passa, que nós precisamos nos informar pra gente se preparar pra essas fases, pra gente não ser pega de surpresa, mas que passa e que você é realizada com aquilo. E eu sou extremamente realizada com meu filho. Eu não sei como isso é capaz, mas cada dia que passa eu sinto que o meu amor por ele aumenta mais ainda. Então é isso, eu não me arrependo, apesar das dificuldades que eu trouxe aqui pra você, apesar de outras dificuldades que eu não mencionei aqui. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal pra me ajudar. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!